Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Black Bee Talks. Convidado de hoje é o Bruno Moreira. Temos imenso prazer em ter o Bruno no Talks e falar um bocadinho com ele sobre apicultura. O Bruno, para quem não conhece, é um apicultor, literalmente norte a sul de Portugal. É também formador e presidente da Associação de Apicultores do Norte. Vamos tentar passar por vários temas com o tempo que temos, sendo que daria facilmente para fazer um episódio só com cada um dos temas, digamos assim. Não sendo possível, vamos tentar condensar e passar por todos neste episódio. Bruno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui no Black Bee Talks, mais uma vez. Refiro que é um prazer tê-lo aqui e podemos partilhar esta conversa com a comunidade. Passo-lhe já a palavra com a primeira pergunta, que é basicamente igual para toda a gente. Se lembra do seu primeiro contacto com as abelhas e como começou a sua jornada na apicultura? Obrigado, Fred. Olá a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. E parabéns por mais um programa que todos eles que tragam dinamismo ao setor é de louvar. E nós, de facto, precisamos de mais programas como este, onde as vozes dos apicultores se façam ouvir e para que possamos, por vezes, reivindicar algumas coisas que achamos por bem. E trocar impressões, trocar experiências, no fundo, que é aquilo que se pretende de um podcast, no fundo. Muitas das vezes é partilha de experiências e é isso que eu vos vou trazer cá ao longo desta hora que estarei aqui convosco. Respondendo à tua pergunta, eu estou ligado às abelhas desde muito pequeno. Eu deveria ter uns 5, 6, 7 anos quando eu comecei a me envolver na apicultura. Eu tinha um vizinho, eu sou de Santo Tirso, nasci em Santo Tirso, e tinha um vizinho que era apicultor, ainda com cortiços, e eu desde muito cedo comecei a acompanhá-lo, dentro das limitações que ele me impunha, no que diz respeito àquelas alturas mais complicadas da cresta, com muitas abelhas no ar, mas naquele maneio do dia a dia, sempre que eu o via a ir para as abelhas, lá ia eu disparado a sair de casa e a correr lá pelo campo fora, a ter com ele para ir às abelhas. E é a memória mais antiga que eu tenho, talvez com os meus 7, 8 anos. Depois mete-se a puberdade, mete-se aquela altura em que os jovens não querem saber de nada e eu esqueci um bocadinho as abelhas nessa altura. Entretanto, o meu vizinho também faleceu, acabaram as abelhas ali perto de mim, e voltou novamente à apicultura ao de cima, já depois ou ainda quando eu comecei a namorar com a minha esposa, porque os pais dela têm, e agora temos nós também, explorações de amendoais entre os montes, e foi quando eu voltei a ouvir falar da importância das abelhas no que diz respeito à polinização dos amendoais e das árvores em geral, e então aí voltou a acender-se a chama da apicultura, isto talvez há 20 anos atrás, uma coisa assim. Bom, e desde então tem sido um crescente até hoje, e de maneira que hoje tem colmeias, como tu dizes, um bocadinho pelo país todo. Ok, Bruno. O Bruno, além de apicultor, ocupa também outros cargos no setor, como formador, presidente da Associação dos Apicultores do Norte, como já referi. É também moderador de um maior grupo de apicultura nas redes sociais e eu acredito que tudo isto, o Bruno passe muito tempo a falar de abelhas, seja com amigos, seja por outras funções, como presidente, e lá está, como o Bruno disse, já está há muito tempo na apicultura. Agora que assume também cargos diferentes no setor, Bruno, o que é que acha que mudou no setor desde há 20 anos para cá? Seja por as suas experiências ou por aquilo que outros apicultores lhe vão transmitindo? Bom, ó Fred, mudou muita coisa, mudou muita coisa. Tu para teres ideia, há 20 anos atrás, não havia, o acesso à informação era muito limitado. O acesso à formação, era todo ele muito limitado. Eu acabei por fazer ações de formação e visitas a apicultores nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, no Egito, porque cá em Portugal era tudo muito tabu e ninguém dizia nada a ninguém, ninguém explicava nada a ninguém, era tudo muito escondido. E, aliás, isso é uma das coisas que eu tenho vindo a tentar desmistificar ao longo destes anos, e fazer com que a apicultura deixe de ser um tabu, e que nós possamos partilhar conteúdos e partilhar informações uns com os outros, cabemos todos no setor. Nós continuamos a ser um país que não é autossuficiente em mel, portanto, que isto cabemos cá todos, e quanto mais fôssemos, melhor para bem do setor e para bem da biodiversidade também e para bem das abelhas. Então, o que é que mudou nestes 20 anos? Mudou, sobretudo,
mudaram sobretudo os apicultores. Se me perguntares em termos de maneio, ok, mudou. O cuidado com os acaricidas é outro. A atenção que temos que dar à varroa é outra. O impacto da vespa, que desde há 11, 12 anos que a temos agora aí também. Mais recentemente, a espetulonização. Mais recentemente, o aproveitamento também de todos os produtos da colmeia, seja o pão de abelha, seja o pólen, seja o própolis, enfim. Algo que há 20 anos ninguém fazia, ou quase era residual, portanto era sobretudo o mel, não é? Eh, epá, e foi isso, mas e depois também o que é que tem acontecido? A idade dos apicultores também tem vindo a diminuir, ou seja, há 20 anos era uma população de apicultores mais envelhecida do que aquela que temos hoje em dia em Portugal. Hoje em dia há muitos jovens a entrar no setor, nós vemos isso nas nossas formações. Malta nova, este ano temos um com 17 anos, por exemplo, para teres ideia, está a fazer a formação connosco. E tem sido um bocado isso. Muitas mulheres também, as senhoras também em força a entrar no mundo apícola. Foi sobretudo isso, quer dizer, nestes últimos 20 anos não foi tanto uma profissionalização, se é isso que estavas à procura que eu te dissesse, ou seja, que víssemos em Portugal uma alavancagem brutal e conseguíssemos ver empresas a crescer. Há uma ou outra que pode ter aumentado significativamente ao longo destes anos, mas a grande maioria não foi por aí. Foi o número de apicultores, a idade deles e alguma maneira que foi ajustado, sobretudo. Ok. O Bruno tem como disse há bocado, tem colónias literalmente norte a sul de Portugal, né? Tem colónias desde aqui atrás dos montes até lá embaixo ao Alentejo. Alentejano. Bruno, aqui gostava de fazer duas perguntas. Quais são as diferenças de região para região, isto é, atrás dos montes, litoral e depois um bocadinho mais para baixo, e de que maneira o Bruno prepara a sua época com colónias em pontos tão distintos do país, onde as explorações são distintas, os maneios serão inevitavelmente diferentes, e depois também adicionar aqui mais uma pergunta, que se dessa maneira o Bruno também consegue, isto é, uma diversificação dos produtos que consegue para a sua exploração, isto é, se calhar aqui em Trás-os-Montes produz mais um produto, do outro lado produz outro tipo de produtos. Conta-nos um bocadinho como é que faz isso. Eu vou começar pelo fim, Alfredo, aí na Ok. pergunta, no que me perguntaste, eu vou começar pelo fim e depois vou ao início. Eu sou um adepto, e sempre fui, e quem já fez formação comigo, os meus alunos sabem disso, da diversificação dentro da apicultura. Para mim é inconcebível um apicultor viver única e exclusivamente do mel. Assim como é inconcebível um apicultor com dimensão, quando digo com dimensão, um apicultor que tenha acima das 300, 400 colmeias, ter as colmeias todas localizadas na mesma área geográfica. Porquê? Por causa dos riscos que isso acarreta, não é? Eu vou-te dar um exemplo. Este ano, por exemplo, eu tenho abelhas em Trás-os-Montes há 16 anos, se calhar, 15, 16 anos. Este ano, 2026, foi o primeiro ano em que eu não colhi uma grama de mel de rosmaninho, ok? Em Trás-os-Montes. Estavam completamente secas as colmeias. Tenho um colega meu ao lado que tem 700 colmeias naquela zona, ah, colheu um bidão de mel, para teres ideia. Quero com isto dizer o quê? Que, em contrapartida, antes de ir a uma conclusão, antes de ir a uma contrapartida, por exemplo, no litoral, onde eu tenho aqui 50% ou 60% se calhar do efetivo, está a ser um bom ano. Nós já conseguimos fazer uma primeira cresta de algum mel de eucalipto, não foi um ano excepcional, mas foi um ano minimamente. Conseguiu-se tirar algum mel de eucalipto. E as colmeias voltaram a encher agora com os meses agora de verão, portanto, com a silva, com o castanheiro, com a urze, e mesmo com as florzinhas de primavera, lá conseguiram fazer mais duas alcinhas. Então há colmeias aqui no litoral onde nós já tiramos, se calhar, duas alças de eucalipto e agora estão com duas ou três agora de mel multifloral. Em Trás-os-Montes não aconteceu isso. No Alentejo é um ano muito sofrível também em termos de produção de mel, sobretudo os meses de Rosmania, os meses de primavera também não foram fracos, ou seja, prometeu muito, mas depois aquilo ficou muito aquém, pelo menos na parte do Alentejo onde eu estou, na parte mais a norte, o Alentejo mais norte. Isto para dizer o quê? Nós temos que diversificar. Da mesma forma que uma empresa não pode viver só de um cliente, uma empresa deve ter quantos mais clientes melhor, desde que consiga atender a todos.
Assim como a empresa deve ter uma oferta de serviços, quanto mais abrangente, melhor. A apicultura é a mesma coisa. Nós devemos ter vários clientes e devemos ter vários produtos para oferecer a esses clientes. E quando digo vários produtos, é desde o mel, é o pólen, é o própolis, é a venda de enxames, é rainhas, como estás tu ligado à produção de rainhas, é o pão de abelha, enfim, a apitoxina, não há quase ninguém a produzir, mas é de facto um mercado que também pode ser explorado, e por aí fora. A polinização, né? Então, se nós diversificarmos a exploração, num ano em que seja mau, ou em que seja má a produção de mel, como está a ser, por exemplo, este ano em Trás-os-Montes, está a ser muito má em termos de produção de mel. No entanto, aqueles apicultores que fizeram a polinização este ano já meteram uns milhares largos de euros Exatamente. ao bolso com a polinização. Ou seja, esse dinheiro do início da época, se calhar, já lhes garantiu o salário, já lhes garantiu as despesas correntes As despesas anuais do ano. e já não estão Exatamente. tão com a corda no pescoço à espera que seja um ano bom de mel. Não é? E depois, portanto, diversificação dentro da exploração, ou seja, apostar em vários produtos diferentes. Apicultores continuam a dizer: mas o mel é o mais certo. Enfim, o mel, e se eu puder as colmeias a produzir pólen, as abelhas não vão produzir mel quase nenhum. Epá, não. Está estudado, há contas feitas. Uma colmeia que produza mel e pólen tem mais rentabilidade do que uma que produza só mel. E o trabalho do pólen não é tanto quanto isso, e continua a não haver pólen que chegue. Este ano voltou a ser um ano mau em produção de pólen. O pólen vai continuar em valores elevados de venda. Portanto, não faz sentido. Ainda hoje esteve comigo um aluno meu, de Viana do Castelo, que veio cá cumprimentar-me e esteve aqui comigo antes do almoço. Diz ele que está a ser um ano miserável em produção de mel, no entanto, está farto de colher pólen. Ou seja, e diz-me ele: mas se calhar elas também não têm grande mel porque eu estive a colher pólen. E eu disse: então está bem, mas quantos quilos de pólen é que colhestes? Colhi muitos, foi um ano bom de pólen. Eu disse: então, tens o teu rendimento aí no pólen que tu colheste, para que é que estás tão preocupado com o mel? O mel é secundário. Se elas tiverem que produzir as duas coisas, produzem na mesma. Bom, e então, resumindo aqui um bocadinho isto, a diversificação, de facto, entre produtos, diversificação entre clientes, se conseguirmos, não é? E depois, diversificação geográfica, que era o terceiro ponto que eu queria pôr aqui, que é, eu se tenho 500 colmeias, eu não vou ter 500 colmeias em Trás-os-Montes, todas na mesma zona, na zona de Mirandela, por exemplo, onde estás tu. Não, eu se calhar tinha 100 ou 150 ou 200 ali, ou então depois, quando acabasse o Rosmaninho, pegava em algumas e levava para a montanha, para Bragança, lá, para o Carvalho, para o Castanheiro, ou mais para Sul, e porque não, como ainda falamos há dias, de inverno, aqueles invernos mais chatos em que as colmeias estão mais fracas, carregar umas quantas e trazê-las cá para baixo, para o litoral, para perto de nós, e para fazerem uns enxames, nem tanto pelo mel, foi aquilo que eu te disse, é muito Uhum. difícil produzir mel de eucalipto. E para mim era inconcebível transhumar do interior para o litoral só por causa do mel. Agora, por causa dos enxames, faz sentido. Faz sentido porque as colmeias, mesmo que não produzam mel de eucalipto, vocês Acabam conseguem, sempre por passam melhor, não é? O inverno aqui conseguem acaba encher as por caixas, aqui não é? baixo. Terem as caixas fortes para seguir serem desdobradas e irem para o Rosmaninho, em vez de levarem 50 para o Rosmaninho, levam 100, porque elas cresceram no eucalipto, não é? Um, e apostar em várias florações diferentes. Mas depois as pessoas dizem: está bem, mas aqui junto a mim só se compra Mirandela, não é? Eu estava com o exemplo de Mirandela, aqui só se compra o mel claro, o mel escuro ninguém o compra. Está bem, mas vocês não têm que vender o mel escuro em Mirandela. Podem vender o mel escuro aqui para o litoral, que nós aqui compramos mel escuro. Ou podem vender o mel escuro para o centro, para Coimbra, lá para a Leiria, para aquela zona. Também lá consomem mel escuro. Santos à beira da porta não fazem milagres, não é? Costumo dizer. E então, ou costuma-se dizer. E então, por que não procurar outros mercados? Nós, na Associação no Porto, fazemos isso. Nós ajudamos os nossos apicultores, os nossos associados, precisamente com isso, com os canais de escoamento. Quer dizer, quando eles têm dificuldade em vender o mel, nós limitamos a ser ali uns intermediários. Intermediários não, nós não nos metemos no negócio, mas arranjamos comprador para quem quer vender. Portanto, no fundo, e depois a partir daí saímos da equação, porque a associação não pretende ter rendimentos quaisquer com o trabalho dos associados. Não é? Mas há sempre mercado para isso. Há sempre mercado, portanto, e tem que ser explorado e existe. Agora, claro, os preços por vezes não é bem aquilo que nós queremos, mas enfim, vamos ajustando depois de ano para ano. Bom,
Então estes são os 3 pilares fundamentais que eu considero numa apicultura moderna, que é esta diversificação entre clientes, entre produtos, e entre meios diferentes, não é? Por exemplo, como eu estava a dar agora, como eu estava a dar o exemplo. E eu tenho isto em mente já desde há muitos anos. Por isso é que eu tenho esta dispersão geográfica a nível nacional, não é? Já há muitos anos que eu levo colmeias para Monte Alegre, não é, por exemplo, para o alto da serra para produzir os meios de urso, meios fantásticos de urso. E tu perguntas, mas compensa? As produções são muito boas? Epá, não são, mas é aquilo que falamos, já me habituei, tenho lá os sítios, conheço as pessoas, toda gente muito Exatamente. boa, então eu acabo por regressar ano após ano, não tanto pela rentabilidade, mas talvez bom, enfim, porque a apicultura também é feito disto, das amizades e Claro. e depois não deixa de ser um mel fantástico. Pouco ou muito que nós tiremos ali é um mel fantástico. Depois, então, Montalegre lá em cima por causa das urzes. Depois, aqui em Trás-os-Montes por causa do rosmaninho, não é? O mel do rosmaninho que vamos buscar lá. E agora nos últimos anos temos ido para o Alentejo, epá, por causa da polinização. Puro e duro, não é? Nós já temos lá bastantes colmeias lá embaixo, já temos lá bastantes apiários com colmeias fixas, que se mantêm lá todo o ano, estão mais afetas à polinização. Enfim, e dentro da polinização depois tens as amêndoas, tens o trevo, tens os abacates, tens o girassol, tens por aí fora uma panóplia de culturas, e cada vez mais que vão solicitando para que sejam polinizadas. Então esta dispersão geográfica tem um bocadinho a ver com isto. Agora, dentro desta dispersão geográfica, não é? Claro que são realidades muito diferentes em termos de maneio, ok? Em termos de maneio, por exemplo, em Trás-os-Montes, sabes muito bem que num ano forte, qualquer colmeia que seja vai chamear, não é? Portanto, aquilo ali é É no ano forte exato. do Marinho, os É um fluxo transmontanos que me muito estão a rápido. ouvir, não adianta se é uma rainha do Fred, se é uma rainha do João, se é uma rainha de quem for, quando as colmeias têm que chamear vai toda a vida. E há anos assim, por exemplo, aqui no litoral isso nunca acontece, né? Nunca tive um ano sequer como esse, né? Aí acontece. No Alentejo também, em alguns locais, também acontece. Portanto, o maneio que temos que fazer, que temos de dar às colmeias, primeiro temos de saber identificar esses anos, não é? E dar-lhes um maneio totalmente diferente, para tentar, de alguma forma, minimizar a enxameação, e tentar ficarmos com abelhas dentro das colmeias para que elas produzam alguma coisa de rosmaninho, não é? Depois, há mais alguns exemplos de maneios diferentes. Por exemplo, aqui na produção do eucalipto, por exemplo, transumâncias curtas. Quando digo transumâncias curtas, digo transumâncias de 30 km, 40 km, só para levar as colmeias mais para perto do mar. Imagina, tu acabas por ter amplitudes térmicas de 7, 8 graus de diferença em 30, 40 quilómetros de afastamento do mar. Ok? E estas amplitudes térmicas traduzem-se de inverno, não é? Quando temos a produção do eucalipto, traduzem-se em menos horas de colheita. Imagina, as abelhas começam a trabalhar por volta dos 10 graus de temperatura, sensivelmente por aí, elas arrancam a trabalhar. Junto ao mar, a 4, 5 quilómetros, tens 10 graus de inverno às 9 da manhã. E, por exemplo, aqui em Santo Tirso, ou Famalicão, onde nós estamos, já não é às 9, só tens às 11. Não é? E da mesma maneira, ao final da tarde, junto ao mar, tu consegues ter as abelhas a trabalhar até às 5h30, 6 horas, não é? E aqui em Santo, não consegues nada até 5h30, 6 horas já é noite, mas consegues ter até às 4, 4h30, imagina. E aqui, mais no interior, já só estão até às 3h30, porque já começa a ficar frio e elas já se começam a recolher. Este tempo adicional de trabalho das abelhas traduz em mais abelhas dentro das colmeias e traduz em mais quantidade de mel que nós conseguimos tirar. Portanto, faz sentido, por vezes, tirar as colmeias que nós temos, e nós fazemos isso, pego em colmeias que têm aqui a 30, 40 km e levo-as para perto do mar, na altura da produção do eucalipto. Mais algumas realidades diferentes. Por exemplo, as colmeias que nós temos, houve anos que nós fizemos isso, nós chegamos a ter colmeias aqui no eucalipto, as colmeias acabavam de produzir o eucalipto, nós fazíamos as crestas em fevereiro e inícios de março, ok? Pegávamos na colmeias daqui e levávamos para trás dos montes, elas arrancavam logo lá com o rosmaninho, estás a ver?
E depois de fazer o rosmaninho, pegávamos nelas, levávamos para Monte Alegre para fazer uso. Ok. É porque Uhum. deixámos de ser malucos e deixamos de andar aqui a fazer quilómetros e a carregar caixas às costas. E agora, hoje em dia, já nos resguardamos mais um bocadinho. Mas foram anos de rentabilidade, ou seja, conseguias ter meios diferentes com a mesma colmeia, pelo meio ainda fazias uns enxamecos, estás a ver? E conseguias ter alguma rentabilidade, mas à custa de muito trabalho. À custa de muito trabalho. Portanto, eu acho que respondi, andei aqui um bocado a divagar, mas acho Não, que não, mas respondi à sim, tua mas pergunta, respondeu porque muito à tão, altura. tão dispar, não é? Pelo país e agora, em termos de manejo, podíamos aprofundar isto muito mais, estar aqui 2 horas a Sim, falar claro, sobre maneios diferentes em claro. cada De zona, não cada, é? Porque de há cada, depois cada uma série de nuances que são diferentes, não é? sim, de cada região, por exemplo, aqui Trás-os-Montes, e principalmente a Terra Quente, como o Bruno disse bem, é um fluxo curto, mas é muito intenso. Quando abre as primeiras melíferas, parece que abre tudo de uma vez e há um fluxo muito, muito forte. Agora, por exemplo, damos em junho e julho, o campo já não dá nada, não dá. É isto, temos uma altura que temos muito, mas depois também caímos e não temos nada, basicamente. Bruno, tocando isto ainda neste ponto, como é que o Bruno, logisticamente, agora falando disto, logisticamente, como é que o Bruno faz? Porque tendo colónias em Trás-os-Montes e no Alentejo, e em modo de preparação tão diferentes, isto é, as colónias Trás-os-Montes, de passarem aqui o inverno em dezembro, estarão a hibernar, basicamente, mas as que vão para a polinização, digamos assim, têm que estar numa preparação para entrar numa polinização. Logisticamente, como é que o Bruno trata isto tudo? Bem, vamos ver uma coisa. Mas isto quer que eu te fale da polonização? Ou queres que te Não, fale é assim, não, é um bocado, Ainda é um, estamos na é parte um bocado, é um logística. bocado em geral, Bruno, um bocado em geral. A polinização vamos entrar já a seguir. Vamos já entrar Então, na ok, já percebi. polinização. Então vamos fazer assim. É assim, em termos logísticos, ah, eu não levo as colmeias traz os montes para os amendoais, mas se tivesse que as levar, essas colmeias tinham que ser alimentadas cá antes. Ou seja, essas colmeias têm que ser alimentadas cá. Têm que ser estimuladas cá. Estás a ver? Cá em cima, cá em trás os montes, não é? Têm que ser estimuladas aqui para que a rainha já vá mais à frente e nós consigamos que as colmeias continuem crescendo quando chegarem às amêndoas, não é? Porque depois, nos anos amendoais, nas polinizações, tu tens anos como este, em que elas até cresceram sozinhas e cresceram bem, mas tens anos como, por exemplo, o último, precisamos de ir mais longe, 2025, onde tivemos que meter algumas toneladas de comida em cima das colmeias para conseguirmos que elas saíssem das amêndoas um bocadinho melhores do que aquilo que entraram. O Claro. que é que acontece? Numa situação dessa, e tu levas as abelhas para lá a tenir, não é? Se não as preparas antes, mete-las lá e se não fazes nada lá, tu vais sair de lá com elas muito piores do que ao que entraram. Estás a perceber? E tu dizes, isto aqui não presta para nada, não volto mais e não sei o quê. Não, o apicultor é que trabalhou mal as abelhas, não é? Nós temos de estar atentos a isso. Então, esta logística opá, é um bocadinho assim. Agora, em termos logísticos, se eu tiver, ou se tivéssemos que deslocar muitas colmeias, por isso é que eu tenho apiares lá embaixo, para facilitar a deslocação. Eu, com uma pick-up e um reboque, consigo facilmente 150 colmeias numa noite mudar, estás a perceber? Numa ou duas viagens, não é? Agora, se nós tivéssemos que fazer muitos quilómetros com muitas colmeias, opá, faz sentido os apicultores juntarem-se, não é? E alugarem um trailer, um semi-trailer. Em vez de irem por aí abaixo, fazerem 400, 500 quilómetros com as carrinhas carregadas, com as molas quase a partir, sujeitos a apanhar a polícia, sujeitos a terem um acidente, cansados. Faz mais sentido todos em conjunto alugar um semi-trailer, metem 600, 650 colmeias, 700 em cima do semi-trailer, opá, vai a carga toda e as carrinhas vão vazias, descansadas, para chegar lá embaixo depois e despachar aquilo para os pomares. Portanto, isto existe, ou melhor, já há alguém a fazer isto, ainda em muito pequena escala, mas já começou a ser feito agora este ano, precisamente isto que eu estou a falar, cá em Portugal. Mas isto devia se expandir a todos. A gente vê coisas completamente abismais quando vamos por aí abaixo com malta, com cargas, que nem o diabo lembra, de colmeias para meter Mas, nas colmeias, e nas amendoeiras. Inclusive agora até há apoios ao abrigo do PENASA para a apicultura mobilista, portanto, para a transumância e para a malta que faz movimentações de colmeias. Há apoios agora aos quais os apicultores podem concorrer. interessante, Bruno. Fica aí também a ideia para quem nos estiver a ouvir, que, se houver aí muita malta que estejam a deslocar as colónias, se calhar juntarem-se e um bocadinho de associativismo.
É. Bruno, e entrando agora então na polinização, hoje a polinização ocupa uma parte importante no setor, com vários apicultores de todo o ponto do país a deslocarem as suas colónias para os serviços de polinização. Quais os cuidados que o Bruno acha que os apicultores que são fundamentais ter antes de levarem as colónias, durante e após terminado esse período de polinização? Bom, cuidados antes. Cuidados antes, fazer manutenção aos carros, ver que os parafusos estejam todos apertados. Epá, nós temos apanhado anos, então este ano foi daqueles em que nós íamos buscar as colmeias aos apiários, ficava o carro enterrado, vinha um trator para nos tirar, ficava o trator enterrado, vinha uma retroescavadora a seguir para tirar o trator e para nos tirar a nós e ficava enterrada também. Epá, e é muito mau, é muito mau para as máquinas, é muito mau para os equipamentos, portanto, tem que haver um cuidado acrescido dos apicultores em preparar os veículos, os reboques, enfim, todo o equipamento que vão usar no período da polinização. Primeiro. Outro ponto importante é pá, façam o pedido de movimentação de colmeias à Direção-Geral Veterinária da zona para onde vão levar as colmeias. Eu tenho muito um cuidado acrescido, um cuidado especial com isso, principalmente quando estou a fazer 400, 500 quilómetros com colmeias às costas. Epá, ninguém está livre de ter um acidente, até nem por culpa nossa, não é? Epá, e a gente vai com as colmeias por aí fora e de repente tem um acidente qualquer e espalha as colmeias todas aí por todo lado. Vem a polícia, vem os bombeiros, vem toda a gente e nós estamos, no fundo, quase como que ilegais porque não temos autorização para transportar as colmeias porque não a pedimos. E aquilo é um formalismo, é pegar e mandar um e-mail para a Direção-Geral de Veterinário da zona para onde as vamos levar e está o problema resolvido. E a partir daí andamos, pelo menos, com as costas mais livres, porque estamos autorizados a fazer a movimentação. Pode acontecer um azar, mas pelo menos já levamos alguma segurança de uma entidade oficial por trás. Portanto, equipamentos e depois a seguir a questão do modelo 488, o pedido de deslocação de apiários. E a seguir as colmeias, né? A seguir as colmeias, antes das colmeias ainda de chegar aí, a visita ao local, ou seja, se vocês vão pôr as colmeias num sítio onde não conhecem, não faz sentido nenhum vocês chegarem lá para descarregar as colmeias à meia-noite, ou às 2 da manhã, ou às 3 da manhã, e vão-se meter numa herdade, ou vão-se meter num campo qualquer, que não conhecem, caem num buraco, ficam pendurados não sei onde. Então faz todo o sentido, antes de lá descarregarmos as colmeias, ou chegar de dia, para a gente ver o que está a fazer, ou então ir lá um dia antes, ou dois, ou uma semana, ver onde é que vamos pôr as colmeias, ver se as paletes estão no sítio, ver se as coisas estão todas preparadas, para nós, quando chegarmos lá com as colmeias, não temos que andar à última da hora a perder tempo e andar perdidos, e as colmeias fechadas dentro dos carros correm sempre o risco de morrerem abafadas, não é? Se estiverem muito fortes. Portanto, a preparação e ver onde é que as vamos pôr, portanto, é outro ponto importante também que devemos ter em conta sempre que vamos levar colmeias para uma polinização. Depois, a questão das colmeias e a força, então, agora voltando aos enxames, agora chegando aos enxames, a força que os enxames devem ter para irem para a polinização. Dependendo da polinização que vamos fazer, os enxames podem ter ser preparados com mais tempo ou menos tempo. Um exemplo, por exemplo, a floração do kiwi, imagina. A floração do kiwi, o kiwi é uma planta que a abelha não gosta, não acha piada aquilo dá pólen e quase néctar nenhum, então a abelha vai quase por obrigação ao kiwi. Então nós para os kiwis devíamos levar as colmeias com o quê? Com as colmeias vão produzir mel para os kiwis. Primeiro, isto, levar alças para a polinização, esqueçam que ninguém faz isso, né? As colmeias vão para a polinização, vai o ninho, não vai alças em cima, não é? Ninguém vai produzir mel para as polinizações. Nós vamos para a polinização prestar um serviço a alguém que nos vai pagar por esse serviço. Ainda antes de ir aos enxames, esqueci-me de outra coisa, que é a contratualização dos serviços. Já falei dos veículos, agora falei do transporte, agora falei de ver o local, e é tão ou mais importante nós termos uma segurança do nosso lado, que é um contrato assinado pelas duas partes em que se comprometem a pôr X colmeias em X sítio, que nos vão pagar tanto durante X tempo, claro que ali depois com um ajuste, mas isso também é importante. Depois o valor que vai ser faturado, aquilo tudo. Portanto, quanto mais limpo tiver todo este processo, menos chatices terá o apicultor se morrerem colmeias, se roubarem, enfim.
Então, a contratualização do serviço é importante, ainda antes disto das abelhas. Mas já vou em 4 pontos anteriores às abelhas. Voltando às abelhas outra vez, e aos kiwis. Então, as colmeias que vão para os kiwis, preferencialmente vão com quatro lâminas. Imagina, sacaste a rainha vai, como é lógico, né? Mas foste à colmeia e sacaste aqueles quadros cheios de mel, um ou dois, e sacaste 2 ou 3 quadros que já são fechada, e meteste lâminas. Então a colmeia vai chegar à polinização com muita criação para alimentar, as abelhas a puxar lâminas, a rainha a pôr ovos, cada vez elas vão precisar de ir buscar mais pólen. Mais pólen. Okay? E ela deve entrar na polinização, nos casos dos kiwis, quando a floração já está ali nos 6, 7%. Para quê? Para elas não se habituarem a ir para toda uma vasta quantidade de plantas que existem às voltas, à volta da exploração, e depois quando abre o kiwi, elas estão habituadas a ir para o outro lado e não vão ao kiwi. Então, se tu meteres as abelhas nos 6, 7% dentro da plantação, dentro quando a floração está nos 6, 7%, levas as colmeias preparadas para isso, onde lhes podes meter ainda capta-pólenes. E vocês dizem, mas então vais meter capta-pólenes na polinização? Epá, tudo depende dos contratos que a gente faça. Eu já tive um em que era o dono da exploração que ia lá buscar o pólen todos os dias, tirava o pólen das gavetas e depois dava-nos o pólen. Até ficou lá com algum para ele e tal. Bom, foi mais um rendimento que tivemos, mas o que é que nós conseguimos com isso? As colmeias chegam à polinização com muita cria aberta, com muita necessidade de pólen. Elas não conhecem a zona que conhecem é aquelas plantas que ali estão com aquela disponibilidade de pólen à frente, é para ali que elas vão todas. Se tu a seguir tiras o pólen à entrada da colmeia, cada vez mais abelhas o enxame vai mandar para fora para te buscar pólen. Opa, e melhor serviço tu vais prestar ao senhor, ao dono da exploração dos kiwis. Isto foi um exemplo para os kiwis, não é? Agora, mas se quiseres agora para a amendoeira, na amendoeira, atendendo à altura do ano em que nós metemos lá as abelhas, que é fevereiro, nós não temos colmeias para fazer isto. Temos colmeias para quê? Temos colmeias para fazer um equilíbrio. Ou seja, o que é que faz sentido fazer antes de ir para as amêndoas? Ir às colmeias mais fortes, tirar quadros com criação ou tirar quadros com reservas e meter nas que estão mais fracas. Não é? Faz sentido criar este equilíbrio para quê? Para não levar as colmeias pesadas como chumbo e levar as outras como penas. Então levas um equilíbrio em termos de peso nas caixas. E em termos de população e até em termos de reservas, o que te vai permitir depois gestionar melhor as colmeias durante o período em que elas vão estar na polinização. E se elas estiverem com poucas reservas, nós temos que as alimentar antes. Para elas não irem no fio da navalha para as plantações de amêndoas, porque aquilo não tem mais nada. Ó Fred, tu quando chegas aos amendoais, tu tens madeira, ok? E depois, de repente, abre-te as flores da amendoeira. Claro. E depois depende dos anos, às vezes passado uma semana ou duas, aquilo tudo. E se estiver a chover durante esse período, as coitadas das abelhas quase que nem tiram nada, estás a ver? Portanto, nós não podemos ir para os amendoais a pensar que aquilo vai correr tudo bem. Eu vou levar as caixas vazias, elas chegam lá, vão encher aquilo tudo, e eu a seguir vou fazer uma porrada de enxame, ainda vou não sei para quê. Não, isso não é assim. Há anos, este ano até correu bem, no que a isso diz respeito, mas o ano passado correu muito mal, por exemplo. Então, nós temos que antecipadamente garantir que as colmeias tenham reservas de alimento saudáveis ou necessárias para irem para a polinização com alguma folga. Okay? Depois de entrarem na polinização, nós descarregámos-las e não é descarregá-las e ir buscá-las passado mês e meio, uma malta que faz, não é? Portanto, e vocês pensam, ou quem já faz isso, diz, ok, mas eu não tenho tempo, ou não posso, ou não quero, ou a malta que está, os feitores, os responsáveis pelas herdades, quem anda lá a fiscalizar o trabalho, eles sabem muito bem quem é que acompanha a polinização de forma correta, e quando digo de forma correta é ir lá, ver se está tudo bem, se alguma colmeia está mais fraca, reforçar, se alguma colmeia precisa de alimento, alimentar. Portanto, a malta sabe quem é que trabalha bem na apicultura. Exatamente. E o que é que vai acontecer? Se por algum motivo, ou se quando chegar à altura de esta oferta que existe hoje em dia de polinização começar a cair, eles vão começar a fazer uma escolha Uma seleção. pelos agricultores que lhes dão garantias e pelos outros que não dão. Neste momento quase que vai tudo, não é? Mas se de repente a coisa cai, eles começam a escolher. É a lei da oferta e da procura, ok? Portanto, nós temos que fazer, se nós temos um contrato, nós temos que cumprir o contrato. E como em qualquer contrato, eu, enquanto fornecedor, eu quero que o meu cliente tenha
opa, a melhor interpretação possível do trabalho que eu faço, no sentido de tornar o dinheiro que ele me paga rentável. Ou seja, eu quero lhe dar colmeias fortes, colmeias que trabalhem, ok? Podem depois não conseguir trabalhar pela chuva e, enfim, outras coisas que estão fora do meu controlo. Agora, levar-lhe colmeias fortes, ir acompanhando, falar com ele, está a correr bem, como é que estão as coisas, como é que foi a polinização. Epá, tudo isto são coisas que nós devemos fazer no sentido de cativar o cliente e mantê-lo por muitos anos. Desde seja um cliente que nos pague bem, epá, porque não fazer isto? Isto tem, repara, nos primeiros anos, eu ouvi relatos de apicultores que levavam uma colmeia, ou duas, ou três, ou meia dúzia delas, com um quadro de mel lá dentro, não é? Um quadro de mel para ter as abelhas a entrar e a sair, a pilhar aquilo, e contava com uma colmeia que estava lá a fazer polinização. Epá, isto é inconcebível, não é? Porquê? Porque descredibiliza o setor todo, não é? Sim, sim, sim. Por isso é que as herdades e toda a gente começaram a fiscalizar as colmeias que entram nos pomares, não é? Inclusive, chegaram a pedir para fazer isso. Eu não quis para não criar atritos com apicultores nenhums. Mas eles fazem essa fiscalização, porquê? Para não se sentirem enganados, não é? Porque senão há apicultores sem escrúpulos que fazem exatamente isso que eu te disse, metem lá E nós não podemos fazer isso, não podemos fazer isso senão descredibilizamos o setor, estás a ver? Bom, então, ter estes cuidados todos e o cuidado de acompanhar. Eu disse há pouco, o ano passado gastamos umas toneladas de alimento durante o tempo em que as colmeias estiveram nos pomares, a fazer polinização. Este ano não gastamos nada. Este ano não tivemos que alimentar as abelhas nenhuma vez. E em termos de qualidade ou quantidade de abelhas à saída da polinização, sensivelmente a mesma coisa este ano comparado com o ano passado. Só que o ano passado tivemos, de facto, gastar muito dinheiro em alimento e este ano não. Este ano tivemos outro problema, que foi a quantidade de chuva caiu ali no mês de fevereiro, não é que estava tudo alagado, Coimbra estava quase a nadar, enfim. Nós tínhamos muitos problemas para ir buscar as colmeias aos apiários, demoramos muito mais tempo a meter as colmeias nos pomares. Muitas vezes tivemos que andar com as pick-ups 4x4 com tratores à frente a arrastar-nos, não é? Até as pick-ups ficavam em todo lado. Então demoramos muito mais tempo, gastou-se muito mais dinheiro a meter as abelhas nos pomares, mas em contrapartida poupámos dinheiro depois em alimentação. O ano passado foi mais fácil, apesar de não ter sido muito fácil, mas foi mais fácil metê-las nos amendoais e gastámos muito dinheiro. Bom, outra coisa importante, durante o período em que as colmeias estão nos amendoais, nós pessoalmente costumamos meter sempre tratamento nas colmeias, ok? Um tratamento que eu gosto de meter é um tratamento de longo efeito, não é? Que se aguente nas colmeias em funcionamento durante aquele mês e meio, não é? Que aguenta ali durante aquele mês e meio, não tanto pela quantidade de barroa que nós levamos, que ela vai controlada, mas pela quantidade de barroas que pode apanhar. Que aquilo lá estás a ver. Temos ali de repente numa área de não sei quantos quilómetros, tens 7, 8 mil colmeias, não é? Portanto, e nem toda a gente trabalha como nós. Então, eu gosto sempre de meter um tratamento de efeito prolongado nas colmeias durante este período da polinização para evitar que a gente venha mais, com mais barroa do que aquela com que para lá fomos, estás a ver? Bom, esse é o cuidado também a ter. E acho que fiz já um resumo, mais ou menos. Sim, e um resumo bastante bom, Bruno. Aliás, Aqueles 4 pontos introdutórios, estás a ver? Antes de chegar às colmeias, para que os apicultores. Já esqueci-me de algum, eu não tenho nenhuma. Eu estou a falar, não tenho nada escrito, é só de cabeça. Não, Bruno, foi algum ponto que eu não aprofundei, diz-me. não, acho que não. Acho que eu ia dizer que foi tão perfeito que acabou por responder à próxima pergunta, que era basicamente sobre as dietas monoflorais e como Sim. elas afetam as abelhas. E o Bruno disse aí o que acabava por ser a minha pergunta, que era, de repente há ali um boom de flores, não é? Mas depois também acaba tudo de uma vez. E de modo é que isso afeta as abelhas, digamos assim, não é? O Bruno acabou por responder isso muito bem. É mais ou menos assim, Fred. Claro que depois depende das zonas onde estás a fazer polinização. Por exemplo, o ano passado, algo que nos ajudou foi uma das herdades onde estávamos a polinizar, onde tínhamos as colmeias a fazer polinização, tinha um relevado enorme, uns lameiros ali à volta, que se encheram de mostarda, das azedas, de erva azeda, estás a ver? Vem ali quase na altura das amendoeiras. O que acontecia era que as abelhas chegavam a um ponto, iam para as azedas e não iam para as amendoeiras, estás a ver? Porque são plantas ou são flores muito mais nutritivas e muito mais acessíveis para elas do que as amendoeiras. Porque algo que acontece é eles capinarem. Primeiro aquilo não nasce quase flores nenhumas, não é?
E algumas flores que possam existir em uma ou outra herdade, normalmente eles passam-lhe a capinadeira antes da floração, precisamente, e isso acontece também muito no kiwi, precisamente para quê? Para as abelhas não dispersarem Claro. quando andam a fazer os serviços de polinização. Então, de facto, é, é algo que temos de ter em conta a questão desta dieta monofloral que as abelhas têm. Claro que elas arranjam sempre alguma coisa ali na envolvência que elas conseguem ir buscar. Pode não ser muito relevante, mas há sempre umas flores ou outras, enfim, que elas conseguem, a grisanda também abre assim algumas, há sítios que também têm grisanda, elas também conseguem aproveitar, enfim, há algumas coisas que elas por vezes conseguem meter como complemento à amendoeira. A grande vantagem é que aquilo limita-se a mês e meio, estás a ver? Ou seja, durante aquele mês e meio, se as abelhas vierem bem nutridas de trás, lá está, era aquilo que eu te dizia no início da conversa, tu não podes levar para lá abelhas cheias de fome, não é? Portanto, à espera que elas vão para lá para encher a barriga, porque isso não acontece, há anos que não acontece. Se as abelhas vierem de trás bem nutridas, elas aguentam-te lá aquele mês e meio sem grande stress. Até porquê? Porque elas depois ao fim, a malta que as tira dali, para onde é que elas vão? Para o Rosmaninho, enfim, para outras zonas de pastagem onde não falta flores. Estás a ver? Aquilo mal tens autorização para tirar, aquilo é dezenas de O carrinhos pessoal tira tudo, não é? a Exato. carregar logo as colmeias todas ali para fora, porque aquilo depois fica outra vez. Aquilo é madeira, dás flores, parece que fica cheio de folhas e acabou, não há flores nenhumas, não é? Então o pessoal tenta logo tirar daquilo dali, até porquê? Porque muitas vezes antecipam a retirada, alguns dias, porque podem ter necessidade de aplicar algum inseticida nas plantas e há esse cuidado de não aplicar nada enquanto as abelhas lá estão. Não é? Enquanto estão. Portanto, essa questão da dieta, desde que as abelhas venham metidas de trás, não há grandes problemas, ok? Até porque é pouco tempo, um mês e meio ali só. O Bruno acha que passará por aqui uma forma do setor continuar a crescer, estes serviços de polinização? Isto é, será a nova forma de dar uma alavancagem aqui ao setor? Tanto até por o que o Bruno disse nas perguntas iniciais, de lá está, haver uma entrada de dinheiro cedo nos bolsos dos apicultores, digamos assim. Eh, Fred, é assim, neste momento é um negócio que ainda não está maduro, ou seja, ainda há hipótese para entrar mais pessoas, ok? Eh, no entanto, nós temos que contar com algumas nuances, não é? Já começa a haver, em alguns sítios, a entrada de espanhóis, ok? A preços mais baratos que os portugueses estão a praticar, ok? Se as colmeias vêm melhor ou se vêm piores, não sei, mas já começa a haver alguns relatos disso. E depois já se fala em inversão ou em rotação da cultura, ou seja, já se fala em mudar para olival, já se fala em mudar para o abacate, enfim. eh, Deixa-me deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, Bruno, e desculpe interrompê-lo. sim. Bruno acha que nessa questão de mudar, e agora tocando no ponto acima, acha que aí já pode ser prejudicial para as nossas abelhas, isto é, passarem tanto tempo com dietas monoflorais? Não sei se o Bruno alguma vez fez de tirar das amendoeiras e pôr noutra exploração apenas com pólen, e qual é que foi, isto é, o outcome dessas colónias, digamos assim. Não tens muito problema. Eu vou dar um exemplo. Nós conseguimos tirar abelhas das amendoeiras que saem de lá, como eu te disse, nós conseguimos tirá-las lá sempre com a caixa relativamente cheia, não é? Com as abelhas mais ou menos a encher a caixa. Conseguimos tirar um enxamezito ali. E há anos em que dá para tirar das amendoeiras e levá-las para os abacates. Ok. Agora, os abacates, normalmente, se não for abacate em estufa, se for abacate ao ar livre, as abelhas acabam por ter toda a envolvência, estamos na primavera, para conseguir colher outros ou pólen e néctar de outras plantas que não dos abacateiros. Ok? E conseguem com isso, ah, um, claro que não é uma zona de montanha, não é uma zona de mato natural. Se me perguntas se é o ideal para elas, não é. Ok? Claro que idealmente elas saíam da amêndoa, iam para uma zona até de rosmaninho ou de pastagem, estavam ali um mês, depois iam para o abacate e depois estavam lá um mês e tal, e depois não sei o quê, depois é que saíam. Agora, mas que é possível? É. E que faz muito mal às abelhas? Não. Voltando ao que eu estava a dizer, fazer as amêndoas, sai das amêndoas, vão aos abacates e conseguem estar nos abacates durante algum tempo, durante, ficar lá depois mais um mês e qualquer coisa, e depois posto delas do abacate e meter no trevo. Ok?
O abacate também, quando elas estão no abacate, elas conseguem ter mais nutrientes e conseguem ter melhor aporte, quer energético, quer proteico, do que tem nas amêndoas, ok? O pior para elas é mesmo a parte do amendoal, ok? Quando elas chegam ao abacateiro já conseguem ter uma maior diversificação. E depois a seguir, se forem para o trevo é fantástico para as abelhas também. Né? Portanto, e aí também já não há o problema da monodieta, não é? Agora, se me perguntares, mas essas abelhas, se estivessem no mato, aí no meio do monte, conseguiam ter uma variedade floral muito melhor do que esta que lhes damos. Epá, está bem, mas nós também temos que pensar na nossa rentabilidade enquanto produtores, não é? E podemos dizer, olha, não quero fazer, eu só quero fazer a amêndoa, tiro da amêndoa, vou fazer um rosmaninho, e depois posso mandar algumas ao trevo ou ao girassol, por exemplo, são florações de verão, e não quero fazer a meio o abacate. Estás a ver? Epá, não vou sacrificar tantas colónias, mas isso é uma opção depois do apicultor. Agora, que dá para fazer? Dá. Em termos nutricionais, destes todos que eu te falei, o pior é de facto mesmo mesmo as amendoeiras, não é? É mesmo as amendoeiras. E tu interrompeste, eu estava a falar e agora perdi-me. Não, eu estava, o Bruno estava a falar já na introdução de apicultores espanhóis, também nesta rotação Pronto, estava-te a falar da e a minha alavancagem do pergunta. setor Exatamente, exatamente. bom, é assim, ou da maturidade do setor. O setor do serviço de polinização ainda há espaço para crescer, mas, entretanto, vai atingir a maturidade agora nos próximos anos. E depois vai depender da entrada desses players externos, não é? Nomeadamente os espanhóis, se resolverem mais malta dessa vir para cá. Eles vêm legais, vêm com autorizações, vêm com tudo. Portanto, e nós não podemos dizer que não, não é? Eles vêm cá, estão cá durante o período da floração e pronto, e vão-se embora outra vez. Até que ponto é que isto é rentável para eles, ao preço que eles trabalham, ao preço que eles, fazer os quilómetros que eles fazem? Eu não faria por esse dinheiro, epá, mas cada um sabe da sua casa, cada um gera a sua casa como assim o entende. Ahm, Nós não podemos controlar isso e não podemos controlar depois a reversão ou a inversão das plantações. Se a malta de repente, pá, porque repara, isto das amendoeiras está ligado a fundos de investimento, não é? Está ligado a fundos de, não é? Tu não conheces o seu Zé ou o seu Manel, que lá tem as amêndoas, não é? Uhum, Aquilo está no nome que tu nem sabes pronunciar, o dono daquilo é um nome que tu nem sabes pronunciar muito bem, estás a ver? Epá, e essa malta olha para rendimento, não é? claro, Enquanto a amêndoa tiver a dar dinheiro, eles mantêm a árvore e mantêm a máquina a funcionar. A partir do momento em que aquilo começar a não dar rentabilidade, eles metem lá umas bulldozers, arrasam aquilo tudo e plantam outra coisa qualquer, amendoins, ou plantam, estás a ver? O que esteja a dar mais dinheiro na altura. Para já, e nós estamos muito dependentes de quê? O maior player no caminho de respeito é a Califórnia, não é? E nós estamos muito dependentes do que vem lá do outro lado do Atlântico, não é? Se vier bons ventos, nós colhemos bons ventos. Se vier maus ventos, nós aqui colhemos tempestades, não é? Tudo depende um bocadinho da, da reação dos produtores californianos. Agora, não se prevê, se perguntasses se ainda é a altura para pensar em entrar na polinização, ainda é a altura para pensar, nestes próximos anos ainda é. Daqui a 10 anos, não sei prever, Alfredo, depende de como a coisa esteja, não é? Agora, aos preços que estão, neste momento é apelativo, e quem tiver a oportunidade, claro, tem que ter meios, tem que ter, não vais transumar 50 colmeias, aqui de trás dos montes para o Alentejo, não é? Tens de ter número de efetivo e tens de ter meios, tens de ter formas de transporte, tens de ter pessoal, logística, carros, enfim, tens de ter uma logística claro. que te permita fazer essa movimentação e perceber até que ponto é que ela é rentável versus aquilo que tu produzes se não a fizeres, não é? Bruno, vamos mudar de assunto para um nada agradável, digamos assim. E que Certo? vocês aí no litoral são quem tem mais experiência, sem dúvida. A Vespa Velutina. A Vespa chega à Europa em 2004 por um carregamento de cerâmica proveniente de Xangai e desde aí espalha-se por toda a Europa, causando cada vez mais estragos e prejuízo em toda a apicultura. A Euronews estima que em uns anos em Portugal provocou percas superiores a 6 milhões de euros. É um problema, isto é recente, mas que afeta de forma extremamente negativa. Bruno, estamos a semanas e em alguns casos em explorações já se começa a verificar a predação das vespas e todos os problemas que isso traz associado, né? Paralisia dos voos, paragens de postura, enfraquecimento global das colónias e dos apiários.
Tal como eu disse, Bruno, vocês no litoral são quem tem mais experiência a tratar da vespa velutina. O que é que o Bruno diria que é obrigatório adotar e se podia passar também rapidamente pelo ciclo da vespa para quem não estiver a ouvir e não conheça, digamos assim, o ciclo da vespa, tenha também uma ideia. Bom, é um tema que me é muito familiar, a velutina. Ahm, a Blutina entrou em Portugal em 2009, sensivelmente. Ela veio num carregamento de madeira do sul de França, e entrou ali pela São Porcel em Viana do Castelo. Os primeiros ninhos foram avistados em 2011 e a partir daí ela espalhou-se por aqui abaixo e neste momento está já a chegar ao Baixo Alentejo. Ela estava na Serra de Odmira, na face norte, penso que já este ano já deve ter galgado para o lado de baixo. Ela tem-se espalhado. Eu tenho acompanhado a Vespa. Já apareceu um ou outro ninho no Algarve, ninhos até primários, não ninhos grandes, mas já apareceu uma ou outra, mas casos pontuais. Ela agora está a travar, ela vai ter alguma dificuldade agora em galgar o Alentejo Sul, não é? E a entrar no Algarve. Eu penso que a malta algarvia terá que ter mais cuidado, se calhar, com a Oriental, isto está a vir do lado de Espanha, do que propriamente com a Blutina, que está a vir do Norte, até porque, por causa das condições climatéricas em que cada uma se adapta melhor, ou mais capazes para cada uma das espécies, não é? A Blutina vai ter muito mais dificuldade em se fixar no Algarve do que a Orientalis, não é? No meu entender. Isto para dizer o quê? O que é que, bom, em termos de calendário, nós neste momento começamos a ver as vespas a aparecer nos apiários, não é? Os ninhos primários já passaram a secundários, eventualmente já estão a crescer, eventualmente não, já estão a crescer, e a partir agora do mês de julho, meados de julho, começamos a ter a intensificação. Há zonas onde ela já começou a atacar mais, há zonas onde ainda não. Enfim, em altitude e mais para o interior ainda não se vê vespa nenhuma. Nós aqui no litoral já vemos vespa há uns meses. Nós temos um apiário onde já pusemos harpas, outros ainda que nem sequer estamos a pensar nisso. Portanto, e este ano há sítios onde ela está a vir mais cedo do que noutros, não é? Mas agora, a partir do mês de julho, sim, ela vai atacar em força. Depois, ela vai se manter aí em força até outubro, novembro, não é? Depois, a partir de outubro, começamos a ver então uma diminuição gradual do número de vespas. As rainhas são fecundadas por essa altura, outubro, novembro, e entram em hibernação por essa altura e o ninho depois extingue-se até meados do ano, ou final do ano, início do próximo, os ninhos extinguem-se. No início do ano seguinte, claro que há apicultores que vão dizer, no em fevereiro já vi ninhos com vespas, é verdade. Já há ninhos que, por vezes, encontramos ninhos com uma rainha a fazer postura no mês de fevereiro. Mas não é uma rainha desse ano, é uma rainha do ano anterior, por algum motivo ela atrasou, aquele ninho atrasou, não é? Portanto, o calendário, eu costumo dizer que ele avança um bocadinho em função dos dias mais quentes, ou do ano mais quente, ou do ano mais frio, não é? Portanto, mas é mais ou menos isso que está preconizado. Outubro, novembro são os acasalamentos, as rainhas entram em hibernação ali por novembro, fim do ano o ninho extingue-se. Depois, na primavera, quando as temperaturas chegam ali perto dos 15 graus, por ali temperatura sensivelmente ali março, abril, então elas começam a sair da hibernação e iniciam o processo novamente. Ninhos primários e ninhos secundários nesta altura, e depois intensificação então no verão e novamente isto. Todo o ciclo da vespa é anual. Ou seja, não há cá ninhos que passam de um ano para o outro. Não é? Nem nunca as vespas aproveitam o ninho do ano anterior como ninho para o ano corrente. Não é? Portanto, já vi um ninho velho e um ninho novo agarrado ao velho, ou seja, elas construíram no mesmo local, não é? No mesmo apoio, mas há um ninho novo que nasceu lá. Portanto, elas não aproveitaram nada do velho, não é? Aproveitaram exatamente o mesmo apoio. Mas portanto, os ninhos, e até porquê? Porque quando as vespas abandonam o ninho começa a perder a integridade estrutural e começa-se a desfazer, começa a desaparecer. Depois, em termos de cuidados até com a vespa, não há grandes avanços, infelizmente, nem em termos científicos, nem em qualquer que seja, nem em termos institucionais, não temos grandes avanços no combate à vespa pelo boletim de respeito. O que é que nós fazemos cá? As armadilhas de primavera são fantásticas, são muito importantes a gente colocá-las, não é? Portanto, ali a partir do mês de fevereiro, começar a pendurar armadilhas ali nos arredores dos apiários e em nossas casas, no meio das camélias japoneiras, não é? Que são árvores ímãs para as glutinas, para as fundadoras, não é? E quanto mais fundadoras nós conseguirmos apanhar nessa fase inicial, menos ninhos vamos ter depois, no verão,
porque reduzimos o número de fundadoras, iremos reduzir o número de ninhos. E então mantemos as armadilhas aí durante o mês de março, abril, maio, depois podemos tirá-las, que a partir de maio já não há fundadoras a sair. E a partir de julho metemos então harpas nos apiários, a proteger os apiários com harpas, não é? É de facto o método, neste momento, mais eficaz. Eu sei que não é solução para a vespa, porque nós não matamos a vespa, não é? A ideia das harpas é, ou melhor, as vespas marcam-te o apiário como zona de pequeno almoço, zona de alimentação. Elas vão lá buscar a comidinha lá que elas precisam. A partir do momento em que metes as harpas, elas começam a levar umas chicotadas e começam a marcar o apiário como zona de perigo. Elas lá comentam entre elas, pá, não vamos para ali, que ali vamos levar porrada. Então, e deixam de ir para ali, e vão para onde? Vão para outros apiários de outros apicultores que não tenham harpas, ou então vão apanhar as abelhas nos pontos de água, por exemplo, de verão, as abelhas vão beber, eventualmente alguma planta, alguma floração. Enfim, a ideia das harpas é mais o efeito dissuador do que propriamente a quantidade de vespas que mata. Outra coisa eficaz é descobrir os ninhos, não é? Descobrir os ninhos e arranjar forma de destruir os ninhos, não é? Comunicando à Proteção Civil. A entidade responsável pela destruição dos ninhos a nível nacional é a Proteção Civil, as câmaras municipais de cada um dos municípios, não é? Há câmaras municipais que até têm departamentos próprios onde vocês se podem deslocar para fazer a reclamação ou dizerem que viram um ninho em tal parte e não sei o quê, para que depois vão lá aos serviços da Câmara ou a alguma empresa terceiriada que eles tenham contratado para fazer a distribuição do ninho. Uh, e, uh, e esse facto é o mais eficaz, é o método mais eficaz, é os ninhos serem destruídos. Essa é também, no entanto, a grande dificuldade que nós temos, que é dar com os ninhos. Né? Portanto isto continua a ser uma luta. É possível ter abelhas com a velutina? É, claro que é. Obriga-nos a gastar mais um bocado de dinheiro, mais tempo, a estar mais atento. No entanto, eu volto a dizer o que digo todos os anos, mês após mês. A barroa mata muito mais colmeias em Portugal do que mata a velutina, ok? Os apicultores, quando acabam de tirar o mel agora, nestes meses, já a malta a tirar no Alentejo, em Trás-os-Montes, já começam a tirar. Nós aqui no litoral vamos começar a tirar agora, até julho. Epá, a partir do momento em que vocês tirem o mel, imediatamente metam os medicamentos veterinários nas colmeias e tratem as colmeias contra a barroa. Não é cá, eu vou tirar o mel e depois vou de férias, depois quando vier de férias é que vou tratar as colmeias. Não. A partir do momento em que vocês tiram o mel porquê? Porque as abelhas deixaram de ter comida no campo para acumular. E se deixou de haver comida a entrar para dentro da colmeia, a rainha para a postura. A rainha parando a postura, a barroa, como vem em alta, não é? Isto é uma linha exponencial, não é? Isto vem cá de baixo, a ver se eu apanho aqui o monitor. A criação vai subindo ao longo da primavera, a criação e a barroa. Quando chega cá acima ao alto, a rainha deixa de fazer postura e a postura cai cá para baixo. No entanto, a barroa vai continuando sempre a subir. A altura certa para fazer o tratamento é imediatamente após a cresta. Okay? Tiramos o mel, sacamos, metemos tratamento a tudo. E ficar com esta consciência que a barroa continua a matar muito mais colmeias do que a velutina. Okay? Exatamente, Bruno. Exatamente. E agora, pronto, eu como disse no início do episódio, estava para fazer um episódio de cada tema de polinização de vespa, de formação, por isso vamos mudar outra vez tema e vamos para a formação. Bruno, vocês têm uma formação, que é a formação total, acho que é assim que se chama, da turma É isso. da vida, e é diferente de todas as outras. Vocês, na formação total, dão a formação, e corrijo-me se eu estiver errado, mas penso que não, vocês dão a formação por módulos. Isto é, vocês Isso. pegam nas diferentes tarefas apícolas ao longo do ano e vão fazendo módulos a cada fim de semana, e nos fins de semana são espaçadas. Digamos assim, a formação total, pelo que eu fui vendo, tem sempre turmas cheias. Portanto, vocês têm sempre muitos formandos. O Bruno tinha dito aí no início que está a entrar gente nova e isso é bom, isso é muito bom Sim. para o setor. Mas tocando em quem organiza a formação, que eu acredito que seja um grupo de pessoas, seja a turma da vida, o que é importante para vocês que os formandos saiam da vossa formação, da formação total? Que competências eles têm que ter ao acabar a vossa formação? Alfredo, a malta quando sai daqui, sai a saber manter as abelhas vivas. Ok? Eh, o mais importante que nós tentamos que retenham é a forma correta de tratar as abelhas,
e os testes à barroa para conseguir manter as abelhas vivas e saudáveis ano após ano. Porque o pior que pode acontecer a alguém que está a iniciar na apicultura é sair de uma formação sem essa capacidade e deixar morrer as abelhas todas no primeiro ano, e depois no segundo ano volta a comprar e volta a deixar morrer tudo, e depois nunca mais quer saber de abelhas para nada. Porque diz, pá, não sou capaz disto, nunca mais quero saber de abelhas. Então o que é que nós tentamos fazer? Tentamos que as pessoas saiam daqui de facto com os conhecimentos mínimos necessários para conseguir manter as abelhas vivas, seja com o cuidado da alimentação, seja com o cuidado dos tratamentos, seja com os maneios mais importantes para conseguir manter os enxames vivos. E dizer isto porquê? Porque depois nós temos uma formação, primeiro, ela é muito, muito prática, para teres ideia. Nós temos uma formação modular, como estavas a falar, e é modular porquê? Porque em cada mês temos uma temática diferente. E a temática desse mês diz respeito aos maneios que têm que ser feitos nos apiários naquele mês em questão. E então nós pedimos sempre aos formandos que, idealmente, além da formação, eles devem ter uma, duas, três colmeias, né? Uma não, uma colmeia nunca funciona sozinha em apicultura, mínimo duas, nós tomamos dizer que o ideal é três, três colmeias para conseguirem acompanhar nas colmeias dele aquilo que vão aprendendo na aula naquele mês correspondente. Não é? Então imagina, nós damos, por exemplo, a aula de sanidade no mês de março, não é? Que é quando as colmeias estão a sair aqui do eucalipto, não é? Da produção do eucalipto. Nós tiramos o mel do eucalipto no mês de março, início de março até ao 15, ou 15 para a frente, e a formação, a aula de sanidade é nesse mês. E é nesse mês propositadamente, porque os alunos vão ver nesse mês aprender a fazer os testes de varroa, quais são os produtos homologados que podem meter nas colmeias, quais são os tempos de atuação de cada um deles, que tipo de produtos é que existem. Vão aplicar os medicamentos nas colmeias e depois podem chegar às colmeias que eles têm em casa e repetir todo este processo. E ao repetir todo este processo, vão conseguir aprender muito mais do que se estiverem só a ouvir ou só a ver. Com a grande particularidade de os nossos telefones, meu e do pessoal da turma da abelha que está comigo na formação, estarem sempre ligados para aquelas chamadas, passados uns dias, epá, está aqui uma abelha com uma pinta branca, o que é pinta? Ou está aqui uma abelha com não sei o quê, que vem parece um padeiro, o que é isto? E nós vamos explicando depois, não só nas aulas, mas depois durante todas as semanas e dias, às vezes são muitas chamadas todos os meses, em que a gente vai explicando todos esses pontos. E então, dependendo também do interesse depois de cada formando, sabes muito bem que há malta que vem fazer a formação com um interesse, ou com uns objetivos, outros com outros interessam-se muito, depois perdem o interesse, enfim, há tudo, não é? Nós temos formandos nossos com 700, 800 colmeias e temos muitos que desistiram, quer dizer, portanto, há aqui todo um leque, não é? Felizmente, os que se mantêm na atividade são muito mais do que aqueles que desistiram, não é? Mas há sempre gente que vai desistir, porque chega à conclusão que a apicultura não é para eles e não é isso que querem, e, enfim, há sempre alguns que vão desistindo. Agora, o que é que a que é que nós damos preferência? É a parte prática. A parte prática é muito importante na apicultura. Eu acho que é importante em tudo. Pelo menos para mim, eu se ouvir, as coisas entram cá de uma maneira. Se eu ouvir e vir, não é? Eu ver e ouvir, já entram de outra. Se eu fizer, se eu executar, as coisas entram cá e eu, pelo menos, tenho muito mais essa informação. E então nós damos muito ênfase a isso. Portanto, nós chegamos à aula de sanidade. Eu faço, repara, a primeira abordagem que fazemos aos nossos apicultores, a forma de abrir uma colmeia, ok? De tirar o telhado, onde é que o pousamos, tirar a prancheta, como é que a cruzamos, qual é o primeiro quadro que tiramos, onde é que o pomos, enfim. Eu faço isso uma vez, passo a informação e a partir daí são as que fazem, são as que pegam os alicates, são as que pegam na ferramenta e eles é que executam. Executam com a nossa supervisão, não é? E depois os próprios formandos, um acaba por criticar o outro, ou criticar, ou dizer, não faça assim, faz assado. Isso é aprendizagem. Mas tu isso consegues presencialmente, quando as pessoas estão lá e estão com a mão na massa, estás a ver? E depois, por exemplo, os apiários, para onde nós os levamos, não são apiários cá de abelhas mansinhas, com núcleos e com meias fracas. Não, eles vão para os apiários de produção. A maioria são apiários meus, estão a produzir mel, pólen, enfim, apiários estão normais a produzir e é para lá que eles vão mexer. É lá que eles vão fazer desdobramentos. Quando temos que desdobrar, eu exemplifico como é que se faz o primeiro desdobramento. A partir daí passa a ferramenta ao pessoal, agora façam vocês. Okay? E nós vamos supervisionando e toda a gente tem que fazer. Enfim, malta que nunca pegou num alicate, pega no alicate, faz.
é muito importante isto de meter a mão na massa e estar ali a ver, ok? É a diferença muito grande entre fazeres um curso online ou fazeres um curso presencial, estás a ver? Tu consegues que as pessoas ou que os formandos retirem e retenham muito mais informação do que aquela que retém a ver um vídeo no YouTube, enfim, ou estás a ver, ou a fazer, a ver um vídeo, ou a ler, enfim, estás a perceber? E a nossa formação é um bocadinho assim, está estruturada desta forma, uma temática por cada um dos meses do ano, com um modo diferente, com módulos diferentes, para cada, correspondentes a cada um dos temas, têm que ser feitos naquele mês, com um complemento depois de fazerem em casa, nas colmeias deles e aplicarem depois os conhecimentos nas colmeias deles. Tanto é que, por exemplo, imagina, nós temos uma aula agora em julho, que é a aula da creche, onde tiramos o mel, e vamos tirar mel. Nós nesse dia tiramos, se calhar, restamos 2 apiários, se calhar, tiramos ali 2 toneladas de mel, com os alunos, estás a ver? Vamos, eles ajudam a tirar, mas eu aí pago o almoço aí nesse dia também. Aí também, mas Eu não a estava a malta vai carregar o fazer a cresta em, em apiários de produção. Não é cá e tirar uma alça de mel e centrifugar uma alça de mel. Não. Depende dos anos, mas há anos, 2 apiários, tiras 1000 quilos em cada um, sacaste ali 2 toneladas de mel. Epá, também somos muitos, somos 27 ou 26, ou é uma catrafada de gente, não dá muitas alças a cada um, mas mesmo assim, não, ou seja, não é uma amostra, a malta passa mesmo pelo processo. Isso é que é giro, depois é ver esta, e depois toda a gente gosta, toda a gente está envolvida, toda a gente trabalha, uns mais, outros menos, não é? Depois é como tudo, mas sim, o pessoal vai trabalhando. E então, temos uma aula em julho, e depois a última aula salta de julho para outubro. E por outubro, então de julho para outubro, porque é um tempo tão grande. Porquê? Que é para nós estarmos com eles no início de outubro, que é o início da nossa época apícola aqui no litoral, que é o arranque do eucalipto. Tu começas a preparar as colmeias em outubro, para teres colmeias já com capacidade produtiva em novembro. Porquê? Porque há anos, já houve anos, deu no mês de dezembro, no Natal, eu ter colmeias com 3 e 4 alças de mel, de eucalipto. Já houve anos assim. Este ano que passou, não estavam com 3 ou 4, mas estavam com 2. Depois começou a chover, veio aquela chuva toda e aquilo parou tudo, não é? Por isso é que acabou por ser um ano fraco. Mas há anos em que chegas ao inverno, chegas ao Natal com 3 e 4 alças de mel de eucalipto nas colmeias. Isso obriga-te a fazer uma preparação desde outubro. Por isso é que a nossa última aula calha em outubro, que é precisamente quando coincide com o arranque do eucalipto. Ok? Sim, Bruno, e é muito interessante, e eu em off tinha-lhe dito isso, né, que essa questão modular é muito interessante e para Sim. quem muitas vezes, isto é, muitas vezes vai para uma formação só de um fim de semana, às vezes já temas que podem passar assim mais despercebidos e vocês fazendo a questão modular é muito interessante porque tocam em cada tema quando tem que ser tocado, digamos assim. Bruno, continuando a falar da turma da abelha, eu agora vou fazer aqui uma ponte para o episódio 2, como acabamos com a Filipe Almeida, ela falava muito ela e eu também falamos um bocadinho no associativismo que é preciso, e outra vez em off o Bruno contou-me um bocadinho como é que a turma da abelha está estruturada neste momento. Eu gostava que o Bruno nos falasse um bocadinho da turma e depois também tocasse aqui na questão das redes sociais, porque eu acho que é importante. A Turma da Abelha, o grupo Turma da Abelha, é o canal onde se debate mais apicultura, digamos assim, e eu acredito que tenham sido vocês, os fundadores da Turma da Abelha, também a criar aquele grupo e tem uma importância na apicultura nacional. Olha, então é assim, Fred, a Turma da Abelha nasceu em 2014, 2015, portanto já lá vão 14, 12 anos, não é? Eh, 12 anos, e nasceu, olha, por causa da Vespa Velutina, não é? Antes de existir o grupo A Turma da Abelha, normalmente nós estávamos mais ligados através. Inicialmente havia um fórum, antes até do YouTube, havia um fórum As Abelhas, onde estivemos lá ligados. Depois, a seguir, apareceu, de facto, no YouTube, era o grupo Os Amigos das Abelhas. E depois, entretanto, a Turma da Abelha, passado mais algum tempo. Foi mais ou menos esses os grupos mais. Era o Fórum, depois os Amigos, depois agora a Turma da Abelha. E então, ela terá aparecido ali em 2015, ou 14, e 15, e foi na altura em que eu tive necessidade de destruir um ninho de vespas, num dos primeiros ninhos que apareceu aqui no Douro Litoral, aqui na zona metropolitana do Porto, e eu não sabia muito bem o que é que estava à espera. Pensei que aquilo fosse, enfim, fossem os vampiros que iam estar ali, toda a gente dizia mal daquilo, que aquilo matava não sei quantas pessoas, enfim. E eu com um bocado de receio, não é? Nunca tinha destruído nenhum ninho de vespa, e então pedi ajuda a uma série de amigos, e houve 3 pessoas fantásticas que se nos disponibilizaram, que foi o Nuno Pereira,
o Hilário Araújo e o Manel Araújo. São dois de Famalicão, o Hilário é de Guimarães, e eu estava em Santo Tirso, portanto estávamos todos aqui relativamente perto. E então lá foi isso, nós fomos destruir o ninho de Vespa, não nos conhecíamos pessoalmente, conhecíamos só das redes sociais, não é? E então lá fomos destruir os ninhos, e lá fomos destruir o ninho, aquilo correu tudo muito bem, lá com uma peripécia, parecíamos os astronautas quando fomos destruir esse ninho, e era um ninho pequeno, também numa bola de futebol, né? Por isso estás a ver bem o filme que foi Exato. na altura para destruir o ninho. Mas o que é certo é que daí nasceu uma amizade para a vida, estás a ver? Entre nós os quatro, porque destruímos o ninho, depois fomos ver uns copos a seguir, uns finos, e fomos lá pôr a conversa em dia, e a partir daí nunca mais nos largamos, não é? Continuamos juntos, ainda estamos juntos hoje, ainda estivemos juntos agora há um mês atrás, ou nem tanto, tivemos aí um almoço, e isto já foi uma amizade que passou para as famílias, e é uma amizade para a vida, que nasceu na apicultura, não é? E entretanto, nós o que fizemos foi começamos a trabalhar em conjunto, começamos a ajudar-nos, começamos a partilhar ideias, começamos a partilhar objetivos, começamos a trocar impressões uns com os outros, e muito mais pessoas se foram juntando a nós, depois à posterior, de maneira que este núcleo duro foi crescendo. Não é? Nós, quando fomos agora almoçar, éramos 30 ou 40, a malta que não veio, não é? Portanto, este núcleo forte já foi crescendo ao longo dos anos. Eh, Alguns até já deixaram de ser apicultores, também já aconteceu, malta que já nem está ligada às abelhas, no entanto, são nossos amigos, estão ali presentes connosco, de igual maneira, estás a ver? Deixaram de ter abelhas, mas se eu precisar de quando tiver um problema, eu peço-lhe e ele vem-me cá ajudar, estás a ver? Uhum. E já tivemos situações em que algum de nós se magoa e não pode fazer a cresta e vão os outros tirar o mel. Tens que mudar as colmeias, estás aflito com qualquer coisa e vão-te ajudar. Queremos fazer compras, fazemos compras conjuntas. Queremos fazer vendas, fazemos vendas conjuntas. Enfim, nasceu aqui uma camaradagem que é muito saudável para nós, enquanto apicultores. É muito saudável para o setor também, que devia acontecer isto com muitos mais grupos. Já outros vão criando, espalhados aí pelo país também. 3, 4, 5, já não tão grandes, mas há mais grupos que vão aparecendo. E faz todo o sentido. Isto vai de encontro àquilo que eu te disse no início. Nós não temos que andar aqui a esconder o ouro ao bandido, não é? Agora, também não temos que andar aqui, eu vou sempre ajudar a ti, e tu nunca me vais ajudar a mim. Não, não pode ser, caraças, não é? E isto entre amizade, muitas vezes, quer dizer, até podes prestar tu mais e eu até te vou ajudar mais a ti. Mas há chegar uma altura em que eu preciso, tens que me vir também dar uma mão também quando eu precisar, estás a ver? Portanto, há este intercâmbio de ajudas, não é? E é assim que as coisas vão crescendo. Vai crescendo o companheirismo, depois cresce a amizade, não é? Cresce a amizade, depois deixas de ver a pessoa como um apicultor, como um adversário do setor, alguém que vai vender mais mel que tu e que não sei o quê, estás a ver? Enfim, já não estás tanto aí, estás mais, tens um amigo e tu vais tentar ajudá-lo e ele ajuda-te a ti também Não for necessário. quando necessário, não é? Pronto, depois a partir daí começou a haver esta ajuda, começou a haver este falatório, começamos a conversar, foi-se juntando mais gente, depois tivemos necessidade também houve uma altura que nós não nos entendíamos muito bem com a forma como o grupo, os Amigos das Abelhas era gerido. Havia comentários e havia ehm, alguns tópicos com os quais nós não nos víamos e até algumas críticas a pessoas importantes dentro do setor, estás a ver? E a moderação do grupo não conseguia, de alguma forma, ter mão naquilo, não é? Nós achamos que aquilo não estava muito bem, então resolvemos criar o grupo e criámos, penso que em 2015 ou 2014, criámos nessa altura. E temos vindo a tentar fazer o melhor possível dentro das nossas capacidades, dentro da nossa limitação de tempo, dentro da quantidade de vezes que estamos ligados às redes sociais, não é? Tentamos, por exemplo, aquilo das vendas, tentamos que toda a gente que ali vá fazer uma publicação ponha preço nas publicações, não é? A de venda. Precisamente para quê? Senão descaracterizas um bocado o grupo, quer dizer, vais ali vender qualquer coisa e depois arrastas a conversa para uma conversa pessoal, então quer dizer, não estás a dar nada, só vais ali buscar, quer dizer, não, aquilo é um grupo de partilha, as pessoas é importante que partilhem o que querem, então queres vender uma coisa, queres vender uma caldeira, então até vendes por 400, metes um preço de referência entre os 300 e os 500, já dá uma ideia às pessoas qual é o preço que tu queres, e a partir daí, queres negociar melhor, então aí sim, falam em privado, mas tem que pôr lá um valor qualquer que faça sentido, não é? São pequenos pormenores,
que nós fomos adaptando com o tempo no sentido de levar o grupo mais estruturado possível. Depois, epá, isto é cíclico, não é? Estás a ver? Já houve alturas em que tínhamos muitas publicações e publicações importantes, depois já há alturas tens menos, sabes como é que as coisas são, não é? Mas nós já não conseguimos controlar, não é? Claro, claro. Sei que neste momento estamos com quase 22 mil membros, é de facto o maior grupo de apicultura em Portugal. Nunca tivemos stresses com nada de especial, sempre conseguimos manter a cordialidade dentro do funcionamento do grupo. Epá, e nestes anos todos, eu se dissesse que expulsamos do grupo, sei lá, meia dúzia de pessoas, estás a entender? Não terá sido mais do que isto. Conseguimos sempre que o tom das conversas e das interações não escalasse para um ponto que depois fosse difícil para nós controlar. Claro que nós não estamos sempre ligados à internet, né? Claro. Como é Apesar de óbvio. sermos 4 ou 5 moderadores, não estamos sempre ligados à internet e por vezes há coisas que nos passam. Até porque uma conversa pode começar com um tom muito bonito e depois nos comentários desenvolve-se depois uma série de. Por vezes já somos alertados para esses tópicos e para esses pontos mais problemáticos, é para outros apicultores que pegam no telefone e mandam-nos uma mensagem e dizem: Olha, vai ver, eu não sei o quê. Alguém que estava a seguir, que nem tem nada, nem é moderador, estás a ver, mas conseguem-se aperceber e avisam-nos, estás a ver? Sim, claro, Pronto, Bruno, mas com 20 mil membros, acho que era isso que vocês têm, mais ou menos, não é? Vai sempre haver sim, opiniões 20 e tal divergentes. mil. Isso vai sempre haver opiniões, uns pensam de uma maneira, outros vão pensar de Sim. outra. Não há maneira de não haver discórdia, não é? Naqueles temas mais sensíveis, digamos É. assim. Depois tentamos sempre manter o grupo, opá, sem qualquer conotação, nem política, nem partidária, nem, estás a ver, nem futebolística, quer dizer, aquilo tentamos ser o mais imparcial possíveis, não é? Não estamos ali a tecer opiniões em particular sobre uma empresa ou sobre um indivíduo ligado ao setor, estás a ver? Portanto, tentamos também ser um bocadinho imparciais quanto a isso. Eu tenho a minha opinião própria sobre muitos temas. Uma coisa é partilhá-la em público, outra coisa é partilhá-la quando vou tomar um café contigo, estás a ver? Uhum. É diferente, não é? E acho que quem tem alguma responsabilidade no setor tem que ter algum cuidado com aquilo que diz. Estás a perceber? É um bocado isso, não é? Exatamente. Exatamente. Passamos então aqui por lá está, por o associativismo, que falamos também no episódio 2 quem ainda não viu que pode ver, que é um episódio também bastante interessante e onde fazemos aqui uma ponte também para este episódio e o que o associativismo trouxe a este pessoal da turma da Abelha, digamos É. assim, que agora se forem tirar um ninho de Vespa Asiática já é mais fácil e já tiram muitos de uma vez, não é? Agora já são muitos. Bruno, vamos então à nossa pergunta final e vamos mais uma vez mudar de tema, que é o tema das associações. O Bruno é presidente tal como eu disse no início, da Associação de Apicultores do Norte. É um tema bastante controverso. Cada apicultor tem ideias distintas como as associações deveriam funcionar. Uns acham que deveriam ter mais ação no terreno, outros não acham. Uns acham que deveriam ter mais ação no plano sanitário, outros não acham. Várias opiniões, digamos assim. Forma o Bruno como presidente de uma associação, vê e olha para estas opiniões, o que acha que se poderia melhorar, se há algo que se pode melhorar e qual é que papel é que o Bruno vê que as associações terão no futuro, isto é, daqui 5, 10, 15 anos. Qual é que acha que vai ser o papel das associações na apicultura? Daqui a 5 10 anos. Olha, Fred, então é assim. Eu concordo com essa malta que diz que as associações deviam passar muito mais tempo no terreno. Eu estou plenamente de acordo com isso. Eu acho que os técnicos das associações de apicultores deviam ser capazes de passar talvez 90% do tempo deles no campo, ou nas marias, a fiscalizar as marias e no campo, a ver as colmeias e a acompanhar os apicultores nos maneios para lhe dar todo o apoio necessário. Isso é que é o trabalho de um técnico apícola. A verdade é que, infelizmente, devido à carga burocrática a que eles estão sujeitos, nomeadamente por causa do Plano Apícola Nacional, torna-se muito difícil para eles libertar tempo ou a quantidade de tempo que eu acho que eles deveriam dedicar ao campo e a estar junto dos apicultores. Os técnicos acabam por ter que estar muito tempo eh, em gabinete, em escritório, a tratar de papéis, a fazer candidaturas, a tratar de pagamentos,
a tratar documentos que têm a ver com o Plano Apícola Nacional. E isso é estrutural, quer dizer, nós vamos ver, nós no Porto somos uma empresa, uma associação que não temos dinheiro para contratar. A única pessoa que é assalariada na associação é o técnico apícola, não é? Nenhum de nós, eu como presidente, não recebo um cêntimo da associação, não é? Portanto, o que acaba por acontecer ali é que todo esse trabalho burocrático tem que ser feito, mesmo nós que não recebemos nada, acabamos por fazer parte desse trabalho e estar envolvidos nesse trabalho também. Mas grande parte dele acaba por cair na pessoa que é assalariada e que é um funcionário da associação. E eu acho que isso está, estruturalmente, não devia ser assim. Quer dizer, acho que o Plano Apícola Nacional devia libertar espaço aos técnicos para eles conseguirem estar no campo. E eu sou defensor, já há muitos anos, que, por exemplo, a candidatura aos medicamentos devia ser feita diretamente pelos apicultores, não através da associação. Por exemplo, a associação é que escolhe, hoje em dia como é que funciona? A associação é que escolhe quais são os medicamentos que vai aplicar naquele ano para combater a varroa, vê quantas colmeias os apicultores têm, faz a candidatura ao Plano Apícola Nacional para essas colmeias, recebe o medicamento, distribui o medicamento pelos apicultores e é responsável por os apicultores cumprirem ou não com a aplicação do medicamento. Repara, se houver um apicultor que se lembre de não aplicar o medicamento, não aconteceu, não é? Por exemplo, e se esse apicultor for alvo de uma fiscalização e tiver lá um medicamento sem ser aplicado nas colmeias, a associação pode ser responsabilizada por isso, ao ponto de lhe cortarem todas as verbas que tem a receber dos medicamentos que foram comparticipados. Imagina. Pá, que é um completo absurdo. Isto não faz sentido na cabeça de ninguém. Quer dizer, nós temos documentação assinada por um apicultor a dizer que ele levou o medicamento naquela data, que se vai comprometer a aplicá-lo. Então eu agora tenho que ir atrás do apicultor, passado uma semana ou duas ou três ou um mês, certificar-me se ele aplicou ou não. Vou ter que ir à casa dele, ver se o medicamento está lá ou se não está, se ele me está a mentir ou se não está. Enfim, eu sou da opinião que, da mesma forma, tens agora as medidas, as agroambientais, não é? Em que cada apicultor faz a sua candidatura. O que eu acho é que para o medicamento devia ser a mesma coisa. Cada apicultor fazia a candidatura ao medicamento que queria. Ou seja, eu quero Apivar, eu quero Apitraz, eu quero Amicel, enfim, não interessa o que eu quero. Eu escolho o medicamento que quero, faço a minha candidatura e vem um apoio para o meu medicamento. Eu compro, ok? Submeto a fatura e o Estado devolve-me o dinheiro. Porque é que a associação tem que estar aqui no meio de todo este processo? Para quê? Para nos dar chatices, para nos dar problemas, para nos dar responsabilidades acrescidas com as quais eu não concordo, devíamos ter. Então, quando me perguntas como é que eu me revejo, ou como é que eu revejo numa associação daqui a uns anos, opa, revejo uma associação que está lá para ajudar os apicultores, em que tem um técnico que está no campo com eles, com as galochas calçadas, e anda lá no meio das colmeias, ok? Um técnico que esteja na melaria que a associação tem, onde os apicultores podem extrair o mel, cada um deles. Nós no Porto não temos, mas estamos a trabalhar para isso, no sentido de conseguirmos uma melaria licenciada, onde os nossos sócios possam ir eventualmente extrair o mel, não é? E depois o técnico estava lá presente também nas alturas em que os apicultores lá vão, ou seja, é uma associação que está aqui para os apicultores. Agora, não tem que ser não tem que ser uma associação que anda aqui a fiscalizar o que os apicultores fazem ou deixam de fazer. Não é? Cada um, nós somos adultos, não é? Todos nós somos adultos e somos responsáveis pelos nossos atos. Eu faço uma candidatura, como agora eu fiz às agroambientais. Eu candidatei 100 colmeias às agroambientais, ok? Se tenho uma fiscalização e em vez de ter 100 tenho 50, eu sou responsabilizado por isso. Mas a culpa é minha, porque é que cometi o erro. Da mesma forma com os medicamentos. Então, eu não apliquei o medicamento porque não quis, ou porque não me apeteceu, ou porque sou contra a aplicação de medicamentos, e quem vai ser responsabilizado é a associação. Em último caso, ela é que tem que andar a fiscalizar o trabalho dos apicultores. Não, está errado, estás a ver? Portanto, não é isso que se pretende. As associações deviam estar aqui para apoiar os apicultores, dar formação. As associações, nós no Porto estamos a fazer isso através de acordos. As associações têm que estar cá para promover o mel, para promover a apicultura, para dar assistência às câmaras e para criar aqui uma simbiose entre o setor e as forças governamentais locais, estás a perceber? Tem que estar aqui a promover ações de formação. Há medicamentos novos que são lançados no mercado, a associação chama cá os responsáveis farmacêuticos para dar essas explicações aos apicultores, dar formação sobre a aplicação de medicamentos, dar formação sobre o combate à vespa velutina. Imagina se sai uma coisa qualquer, uma forma nova de trabalhar, alguma coisa que vai surgir. Epá, isto é a partir das associações promover estas ações
para os apicultores, estás a ver? É um bocado isso. Agora, não tem que andar aqui a fiscalizar o que os apicultores fazem, não é? Ahm, e é isso que eu via, portanto, é esta forma, portanto, a associação ser uma entidade que ali está, a dar o apoio que o apicultor precisa, mas não está responsabilizada pelo que o apicultor faz, estás a ver? Claro, claro. E é assim, e chegamos então ao fim do nosso terceiro episódio do Black Bee Talks. Resta-nos agradecer a quem ficou aí até ao fim a ver o episódio. Resta-nos agradecer mais uma vez ao Bruno por este episódio excelente, cheio de informações de vários temas e de certeza que quem ouvir até ao fim levará para as suas explorações um bocadinho mais. E é isso que nós queremos trazer aqui ao Talks. Pessoas que É, foi um possam. bocadinho isso que eu procurei, Fred, foi reter ou aprofundar aqui alguns pontos que eu considero pertinentes em maneios, na forma de atuar dos apicultores e da forma de estar na apicultura, é um bocadinho isso. Pá, mas é uma conversa que eu estou a ter aqui e tenho no fórum, está no fórum em Mogador, em novembro, no 15 de novembro, convido-vos já todos, o Fórum Nacional da Apicultura, metam já na vossa agenda ao 15 de novembro, venham lá comer uma alheira e uma chouriça na brasa lá connosco a Mogador. Aproveito já para fazer o convite. Está lá a Associação de Apicultores do Douro Internacional para vos receber e eu também estarei lá. E podemos aprofundar qualquer um destes temas lá ou num café qualquer que vocês me encontrem espalhado pelo país. Por isso, obrigado, Fred, pelo convite. Um abraço a todos e boas apiculturas e um bom ano apícola para todos. Obrigado, nós, Bruno. Um bom ano também para você e para a turma da ilha toda, para o pessoal todo. E já sabem, o episódio 3 vai estar disponível em todas as nossas plataformas de streaming, YouTube, Spotify, nas redes sociais e vemo-nos no episódio 4. Um abraço. Adeus, Fred.